lembro quando Jesus, ele deixando o seu legado de paz, quando ele fala ali em Mateus, João, melhor dizendo, 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus não é como a paz do mundo, não é passageira, não é uma paz que depende de efeitos de bebidas, drogas, ou qualquer outra coisa passageira. Não é a paz que ele dá. É interessante que Paulo, ele disse que essa paz era como uma guarnição para a sua vida. Paulo, ele está reportando aqui através da sua mente, a cultura da sua época, os costumes da sua época, como exemplo, um forte exército guardando uma autoridade, onde essa poderia se sentir segura. É claro que não fala da totalidade dessa paz, não se compara a totalidade dessa paz, mas dá para entendermos que Paulo está dizendo que essa paz, ela é verdadeiramente suficiente. E é interessante que quando a gente volta a olhar para a vida de Cristo, que diz que nos dá dessa paz, essa paz eu vos dou, a exemplo, quando ele está ali na sombra do Calvário, quando ele está ali no jardim do Getsêmani, naquela angústia que chega a um extremo tão grande, que os seus poros se rompem, ele chega a suar gotas de sangue, diz a Bíblia Sagrada, ali dentro de um cenário que ele sabia tudo o que haveria de acontecer, aonde haveria traição, rejeição, o lugar aonde ele mais queria estar acompanhado, os discípulos dormem, depois foge, todo mundo deixa ele sozinho, e agora quando chega Judas, o traidor, juntamente com os soldados, ele diz: sou eu quem vocês procuram, olha, eu estou aqui. Jesus Cristo, ele demonstra essa paz, e uma paz tão inexplicável, que a Bíblia diz que foram os soldados que caíram para trás, pois a atitude de Jesus foi muito diferente do que deveria ser para um ser humano, limitado, impotente como nós, sabendo de tudo que haveria de vir, de tudo que estava acontecendo, ali naquele presente momento, naquele momento de aflição e de muita dificuldade. Esse Cristo, amados, quando ele esteve aqui na terra, segundo os relatos dos que andaram com ele, ou que até mesmo ouviram testemunho a respeito dele, vai nos mostrar mais desta paz. A Bíblia vai dizer que ele está no meio de uma multidão ansiosa por um milagre, onde um andava para lá e para cá trombando uns outros, e de repente ele registra um toque de fé de uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo, ela não tinha mais um tostão sequer, desqualificada da sociedade, ela tinha que estar longe daquela multidão, mas um dia ela vai tomar uma decisão, uma atitude de fé, de ir no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que ela toca na orla do vestido de Jesus. Ela não tocou no braço, na perna, mas é na orla do vestido, e Jesus foi capaz de registrar. A Bíblia diz que Jesus falou assim: alguém me tocou, alguém me tocou. Alguém que está com Jesus até, em outras palavras, não saiu do sentido. É óbvio, tanta gente aqui, a multidão está apertada, é óbvio que alguém, está andando para lá e para cá, está trombando no outro, mas ele não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Pastor José Carlos, agora há pouco, fez uma oração aqui para Deus repreender as enfermidades. Irmãos, e a gente vê que cada dia que passa é mais e mais enfermidades, Quantas pessoas que estão sofrendo, e o problema da sociedade não é só esse, são mais,
mas eu estou colocando como exemplo a enfermidade. Quantas pessoas estão sem esperança, quantas pessoas que já ganhou um não da medicina, não tem mais jeito para você, né? São multidões e multidões com diversos tipos de problemas, mas nós servimos um Cristo, irmãos, que Ele conhece o problema de cada um de nós, por mais que seja uma multidão. E eu quero te dizer, Ele conhece a tua fé, a tua confiança que você tem para com Ele, e Ele quer mesmo que você acredita no poder dEle, porque Ele quer mostrar e revelar o poder que Ele tem sobre a sua vida, para que isso seja uma porta de um conhecimento muito mais profundo do que ter uma cura externa, no corpo físico, melhor dizendo, mas sim ao ponto de te levar à salvação da sua alma, a cura espiritual que nós precisamos, que é do pecado, que muitas das vezes tem tirado a paz de muitos, e muitos têm procurado a solução lá no bar, lá nas drogas, no prostíbulo, e não têm encontrado lá, porque lá não está mesmo. O nosso Cristo morreu, ressuscitou, Ele está vivo, e eu quero dizer que Ele está aqui nesta noite, e Ele nos promete paz. Eu sinto a paz de Deus, irmãos, porque a presença dEle está em nosso meio, está na minha vida. Aleluia, e é isso que Ele nos dá, Ele nos propõe aqui nesta noite. Ele é o Cristo que vai atravessar o pequeno lago. E Ele disse para os seus discípulos: entramos no barco e vamos para o outro lado. Uma viagem aparentemente tranquila, enquanto ele dormia na polpa do barco, sobre uma almofada. E a Bíblia diz que de repente, irmão, de repente, um vento, uma tempestade que vai causar uma onda, e essa onda vai vir contra aquele barquinho, e ele vai agora bem devagar, virando de um lado para o outro. A água começa a entrar, e a Bíblia diz que os discípulos agora têm que ir lá incomodar Jesus no seu sono, porque ele estava ali descansando a sua matéria física. Mas nenhuma das coisas que ele estava acontecendo seria para ele uma surpresa, porque todo o poder e domínio está sobre as suas mãos. E se faz sim necessário, de repente, em momentos calmos, ele permitir essas tempestades, para que haja dependência dele, para que seja só eu e ele, você e ele, porque precisamos sim, como ele, ter as nossas experiências pessoal. E a Bíblia diz que ele se levanta e ele não opta por um baldinho para tirar a água que entrou no barco, até mesmo por um lençol para dissipar a força do vento, não. Mas ele disse: mar, aquieta-te. Glória a Deus. Ele disse: vento, cala-te. Porque não há as tempestades, elas falam também. Não tem boca, mas de alguma forma ela fala alguma coisa para você. E quem sabe ela está dizendo para você que você não vai conseguir. A tua família vai desunir, seu relacionamento não vai dar certo, a tua saúde não tem jeito mais, as portas estão fechadas, e agora o que você vai fazer? Mas Jesus, Ele está chegando para trazer bonança. Aleluia! O que nós devemos fazer, irmãos, é enxergar Jesus no nosso barco, é olhar mais para Ele e acreditar que na sua companhia não vai ter nada acima do seu poder. São homens que já estavam caminhando com Jesus e vivido algumas experiências, mas são surpreendidos por uma autoridade suprema, a ponto de perguntar: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isaías, quando profetizou dele, ele disse que ele seria o príncipe da paz. E uma das coisas que ele está trazendo ali naquela navegação é a paz, meus irmãos. É a paz que nós precisamos.
É a paz que Ele quer trazer para você todos os dias da sua vida. É interessante, irmãos, que às vezes o diabo ele vem e ele se levanta contra nós, querendo nos fazer pessoas desorientadas em meio aos problemas, dificuldades que nós estamos vivendo, só para que nós perdamos o controle das coisas e tomamos atitude que não traz solução. E como eu falei, ansiedade, crente também está sujeito a passar por isso, a sofrer isso. Mas entenda uma coisa, ela não pode ficar aí, ela não pode te dominar, ter poder sobre a sua vida de forma nenhuma. Quantas pessoas deixam de viver o hoje, porque está pensando no amanhã que só pertence a Deus? Quantas pessoas que não viveram o dia hoje, tudo passou despercebido, um momento com o filho, com a esposa, com a família, um momento de lazer, um momento que poderia ser muito mais valioso e aproveitoso, porque a ansiedade está dentro do seu coração, melhor dizendo, uma enfermidade na sua alma. E ficar ansioso nunca vai trazer solução. Muitas pessoas chegaram ao extremo, tirar sua própria vida, abandonar a família. Então problemas vêm, a ansiedade vai vir, vai. Paulo está dizendo, ora, porque enquanto nós falamos com Deus, Deus fala conosco também. E quando Deus fala com a gente, irmão, a gente tem paz no coração. O desafio é passar na dimensão da carne quando a gente está na oração, não é verdade, irmão? Quantas vezes a gente fica orando, depois tem que voltar a repetir naquela dúvida, será que minha oração foi ouvida ou não? Mas por uma falta de perseverança, de querer mesmo sentir a presença de Deus, de ter uma confirmação de que Deus está ali conosco, e Ele dá sim, meus irmãos, porque Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus é um Deus de resposta para aqueles que falam com Ele. E eu não sei o que te traz ansiedade. Cada um tem problema, e problemas de vários tamanhos, que nós podemos considerar. Mas para Deus não existe problema grande ou pequeno, porque poderoso é Ele para resolver qualquer um, nos capacitar para enfrentar qualquer tipo de situação ruim que nós devemos passar. Então, em nome de Jesus, ore, busque a presença de Deus. Deus não vai te deixar sem resposta. Às vezes a gente pensa em tantas outras soluções, mais de menos aquela de falar com Deus. É claro que nós vivemos num mundo físico, onde temos as nossas necessidades físicas e tudo mais, temos que também estar na nossa realidade, desse mundo a qual nós estamos vivendo. Mas entenda uma coisa, a partir de uma oração, meu irmão, Deus pode te dar orientações maravilhosas, Deus pode te dar portas abertas, Deus pode te dar capacitação para aquilo que você está em dificuldade de encarar. Dificuldades essas que às vezes está nublando a sua visão, está fazendo você enxergar você de uma forma muito diferente do que você é. Porque se Deus te abençoou com compromissos, propósitos, responsabilidades nessa terra, é porque também Ele viu capacidade em você. E Deus, Ele não quer que você desista, desanima, mas Ele quer sim que você continua. E às vezes, irmãos, a ansiedade ela está nos vencendo antes de nós ir para a batalha, antes de nós irmos para a nossa peleja. Por isso que priorizar o reino de Deus é muito importante. Priorizar Deus na nossa vida é muito importante, porque Deus, quando Ele vem tratar de nós dessas enfermidades, irmão, Ele vai lá na raiz.
O Senhor, quando Ele apareceu a Gideão, que estava ali com medo, dentro daquele lagar, por causa dos medianitas, ele estava com a sua alma muito enferma, complexado, assustado, sabendo que em qualquer momento, uma terra que eles deviam dominar, está em paz, dominando os inimigos, mas agora eles estão vivendo ali uma dificuldade muito grande. Aí Deus olha para ele e vê que a maior batalha que ele iria ter não eram os medianitas, pastor. Por isso que ele diz: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se anima, acredita nas promessas, que você é capaz, o seu povo é capaz. E Deus o encorajou. E ele apenas com 300 homens venceu a batalha para a glória do Senhor. Nós servimos um Deus, igreja, que Ele está acima de todas as coisas. Crises vêm, passam, governos vêm, às vezes nem todos contribuem para os princípios que nós prezamos por eles, vivemos, mas a igreja do Senhor já passou por coisas muito mais piores, e para a glória de Deus aqui estamos, guardados por um Cristo maravilhoso. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que você não está passando por isso, mas amanhã estamos sujeitos a passar, e que também devemos refletir que nós devemos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Porque, irmãos, quantas pessoas às vezes estão sofrendo o que você está sofrendo, mas não tem essa graça de estar aqui nesta noite cantando e adorando a Jesus Cristo. E isso é resultado, irmãos, da nossa comunhão com Deus. Isso é resultado da nossa busca constante a Deus. Isso é resultado de eu acreditar na existência de Deus e comparecer na sua presença com fé, crendo que Ele é o Deus que cuida da minha e da sua vida. Não devemos deixar de orar. Paulo disse: em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através de oração e súplica. Desde a pequena coisa que você precisa até a maior, vai para a presença de Deus. Fala, irmão, Deus cuida de nós em mínimos detalhes. Eu sei que nós vivemos tempo que para alguns cristãos se tornou estranho contar, né, pastor, algumas experiências que você tem às vezes com Deus. Mas eu já tive a experiência de orar e pedir: Deus, traz pão na porta da minha casa, e Ele levou, irmão. Mas se você quiser me chamar de noite, chama, mas eu não vou perder essa fé que eu tenho no Criador, porque eu sei em quem eu tenho crido. É no Criador de todas as coisas. Oração e súplica, oração de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Irmão, se olhar para Paulo e Silas dentro de uma prisão, irmãos, depois deles serem açoitados em praça pública, porque eles expulsaram o demônio de uma mulher, que era um espírito de adivinhação e trazia lucro para os seus senhores, fazendo bem, libertando uma vida, mas mesmo assim foram presos depois de serem açoitados em praça pública. Foram jogados dentro de um cárcere, lá no fundão de um presídio. E a Bíblia não fala que eles murmuraram, que eles ficaram dizendo: onde está Deus e agora? Não. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e também cantavam.
Agora não vem me pedir explicação para isso. Não vem. Porque a paz de Deus, meu irmão, eu não dou conta de explicar ela na sua totalidade. É a paz que excede todo o entendimento. E às vezes eu venho pregar aqui, irmão, começo a falar de problema, aqui no outro você me olha e diz assim: pastor, porque você não sabe o que eu estou passando. Você falar aí é muito fácil. É claro, irmão, primeiro eu estou pregando o que eu creio. Eu subi aqui crendo naquilo que eu prego, eu já vivi com a glória de Deus.